Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um case que a gente está trazendo do Bittrex 24. Dessa vez a gente trouxe meu grande amigo Rafa, junto com o diretor de operações dele, o Victor. Eles vão se apresentar mais e a gente vai apresentar hoje um pouquinho da história de sucesso da RP Trader e como eles têm usado o Bittrex 24 para fazer rodar essa operação, né, grande aí de outbound dentro do Brasil. Gente, sejam muito bem-vindos. Rafa, Vitor, obrigado por topar participar, né, dessa gravação. Vitor, acho que a gente que agradece, né? Fazer parte aqui, dar esse testemunho para a BR24, né? Que é uma sumidade aí na América Latina quando se pensa em Bittrex. Obrigado, meu amigo, pelo convite, tá? Maravilha. Gente, vamos lá, então comecem se apresentando, né? O pessoal já me conhece, mas eu quero que eles conheçam quem que é o Rafa Mendes. Depois o Vitor se apresenta aí também. Rafael Mendes, eu sou CEO aqui da RP Trader, né? Sou responsável pela visão estratégica do nosso negócio, né? Uma visão muito mais de expansão aqui no Brasil. Estamos olhando aí para a América Latina e Estados Unidos também. Além de CEO da RP Trader, eu sou head de conteúdo na Receita Previsível aqui no Brasil, né? Sou junto com o Felipe, fazemos parte também lá da Receita Previsível, né, que é a empresa do guru de vendas do Vale do Silício, Aaron Ross, e sou professor de vendas, negociação e persuasão e head de conteúdo lá na Escola Conquer. Então, o meu negócio é vender, prospectar, mas acima de tudo, eu sou duas coisas que eu não abro mão. Primeiro é vendedor, é isso. Se nada der certo na minha vida, eu volto a vender pão de queijo congelado, que foi o que eu fiz, minha primeira profissão em vendas. E o segundo ponto é professor. Eu amo ensinar pessoas. O próprio Victor, que está aqui, foi meu aluno, né, aí quase 4 anos junto com a gente. Então, esses são os dois chamados divinos aí que eu tenho: vendas e ensinar pessoas. Show de bola, Rafa. E o Batista? Vitor, mais conhecido como Batista, é isso? É que aqui na RP tem 2 Victors, né? Então, assumi aí a posição do Batista, perdi o Victor aí na disputa. Mas, bom dia aí, pessoal, para todo mundo. Sou o Victor Batista aqui da RP. Minha história na RP começou lá em 2019, aí, junto com o Rafa. Queria aprender um pouquinho mais sobre processos comerciais e entrei na RP como SDR, né? Hoje eu sou diretor de operações aqui na empresa. Gerencio aí mais de 70 SDRs, mais de 70 pessoas na minha equipe, junto com alguns coordenadores também que ficam mais próximos, né, desses SDRs. Hoje eu cuido muito mais de uma parte estratégica e macro da empresa mesmo, e aprendendo aí a cada dia com o Rafa. Vou para o escritório aí frequentemente para ele não ficar sozinho e a gente troca muita ideia. Uma coisa que ele não contou, porque ele é modesto, né? Eu sou vendedor, eu gosto de valorizar, mas uma coisa que ele não contou é que ele é economista, né? Ele é economista. Verdade. E eu acho, ele nunca contou isso, mas eu tenho uma leve suspeita que ele se inscreveu na vaga para trabalhar conosco. Não foi só por causa de vendas, não, porque o nosso BDR/SDR na RP Trader a gente chama de trader de vendas. Eu acho que a palavra trader deve ter saltado aos olhos dele, então, né? É verdade, isso é uma história bem engraçada, porque na época que eu entrei na RP eu realmente estava procurando algo mais na área de mercado financeiro, e aí eu estava procurando mesa proprietária, né, que é algo famoso aí para o pessoal operar na bolsa, a palavra trader. Aí eu encontrei na internet RP Trader, deixa eu dar uma olhada. Não era aquilo que eu estava buscando no mercado financeiro, mas eu gostei da ideia, né? Eu, como aluno ali de economia, também achava que eu precisava aprender essa parte comercial, precisava aprender a vender, e aí casou os interesses, deu tudo certo. O Felipe, Boa. uma coisa que é. E hoje é um trader. Hoje é um trader de vendas, né? Tem umas histórias engraçadas. Você conheceu o nosso escritório fica aqui em cima do Bradesco, aqui na Emiliano Perneta, aqui em Curitiba. E, cara, o nosso time, todo mundo tá em home office, né? Então a gente tem dias que os nossos líderes vêm pra cá. Cara, é comum, velho, de vez em quando aparecer um doido batendo na porta. Aí vende curso de trader? Até explicar. Legal. E antigamente aparecia muito candidato querendo participar de mercado financeiro também, muito né, Rafa? candidato. E aí, no fim das contas, ele descobria que era
Ei, gente, quem está escutando esse Muito podcast bom. aqui, né, esse case que a gente está falando, trader é transação. Tem trader da bolsa, trader de vendas, trader de marketing, tá? A gente está na categoria trader de vendas. Boa, boa. Bom, já que vocês falaram um pouquinho sobre trader, sobre RP, a galera quer entender o que que a RP Trader é, o que que ela faz, por que o nome RP Trader, né? O Rafa já começou a falar aí com Boa. vocês. O que que é Bom, RP Trader? RP Trader hoje é a maior empresa do Brasil de terceirização da área de prospecção para o mercado B2B. Né? A gente fez um aniversário ontem de 4 anos de empresa, inclusive a gente lançou uma nova branding, depois dá uma olhada lá, ficou lindo, né? O nosso novo site, a nossa nova branding, os nossos materiais publicitários. Em 4 anos a gente alcançou um número extraordinário de 500 mil de ligações de prospecção. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o Bitrix. Então, o RP é uma homenagem à Receita Previsível, né? Esse livro maravilhoso que mudou a nossa história e mudou a história de muitas pessoas. E Trader é transação. Cara, a gente pensou em colocar RP Sales no início, assim, mas a sonoridade não ficou muito legal. E eu estava assistindo a série Billions. Já assistiu a série Billions do Netflix? E aí tá Já. como que é o nome do personagem lá? O chefão lá da mesa de trader. Eu lembro que ele começou a falar de trader, eu olhei e falei, cara, que legal. Aí eu fui ler sobre trader, falei, cara, é isso, RP Trader, né? RP Trader. E aí ficou igual o Aaron Ross falar pra gente, hi Rafael, da ERP Trader, né? ERP Trader. Boa. Legal. Então, assim, terceirização, né, de prospecção quer dizer que você tem as pessoas, esses 70 traders, que são SDRs, são os caras que usam a metodologia da receita previsível para conseguir prospectar para seus clientes. Então, essa é a terceirização. Clientes que precisam de uma operação outbound, muitas vezes ou não tem competência de fazer internamente, montar toda essa máquina que é complexa, né, Rafa e Batista? Vocês sabem que vocês operam isso no dia a dia. Sim. Envolve várias etapas, né, para montar isso. Precisa de muito conhecimento. É uma brincadeira cara, né, quando a gente vai fazer isso dentro de casa. Eu mesmo já tentei fazer aqui, quebrei a cara algumas vezes. Depois a gente foi lá pro Rafa, o Rafa me ajudou com todo o conceito. A gente teve uma operação aí por um tempo com o RP Trader, né? Até a gente aprender a fazer isso. Mas é isso, né? Clientes que precisam prospectar e precisam de braço para fazer, não só braço, a metodologia toda com a É, máquina montada. é É isso? isso, é isso. O que sustenta a metodologia da receita previsível, né, Felipe? São 3 pilares, né? O primeiro pilar, pessoas. Então por isso que é caro, pessoas, né? Para você ter noção, a RP Trader, quando a gente olha para P de pessoas, né? O Vitor Batista ele acompanha isso, cara. A gente entrevista em média de 200 a 250 pessoas por mês, né? Um mês ruim, a gente está entrevistando 150 pessoas, tá? Então a gente tem aqui no P de pessoas uma máquina absurda de recrutamento e seleção. Recrutamento, seleção, Abs- retenção, né? Você não sabe, o Vitor Batista criou uma metodologia aqui dentro para o P de pessoas. Em 72 horas, um profissional nosso está habilitado para começar a fazer prospecção. Então, então essa metodologia Sensacional. ampara o segundo pilar do que é uma receita previsível, processo. Processos previsíveis, mensuráveis, escaláveis e repetitíveis. Né? E o terceiro pilar, para você ter essa máquina de prospecção ativa, é ferramentas, é tecnologia. Eu sei que o Batista vai falar isso melhor do que eu, e eu sei que também é um dos objetivos aqui do nosso case, que é o Bitrix, né, que é o que sustenta o pilar ferramental aqui dentro da RP Trader. Tá? Então, sim, cara, é custoso, é trabalhoso, mas a gente ama aquilo que a gente faz. Perfeito. E é interessante comentar, né, Rafa, que nós também somos uma opção bem interessante para empresas aí que ainda não sabem muito bem o mercado que está entrando, né, a persona que vai atingir do outro lado. Inclusive, a gente tem esse produto inicial que, né, uma etapa inicial da nossa prospecção que se chama validação de mercado, onde a gente, né, para esses clientes que na verdade, todos os clientes passam por essa etapa de validação de mercado, até para a gente alinhar expectativas do que é possível, né, fazer, do que não é possível,
que obviamente a gente está fazendo outbound, mas ele não pode abrir mão da parte do inbound, da parte de marketing ali dele, inbound também, né? Então essa validação é muito rica para essa empresa que ainda não entende muito bem esse mercado que ela está entrando, que precisa de um apoio, né? Que não pode gastar muito também com esses testes. Então a gente é super transparente com relação a isso. Nunca vai vir um cliente aqui, a gente vai prometer que a gente vai entregar trocentos agendamentos, trocentas oportunidades de vendas. A gente se orgulha muito desse nosso processo de validação que a gente criou internamente e que com certeza passa uma segurança muito maior para o empresário ali que está, né, escalando, está evoluindo a empresa dele. Muito bom. A validação é prática, né, gente? É prática, né? Sim. Envolve entrevista, ligação, testes, mensurar, né? Então, como se fosse um trial, né? É um trial. É isso mesmo. Muito bom. Maravilha. Gente, e aí vocês falaram 70 pessoas mais ou menos, né? O Rafa falou aí que são 4 anos, Rafa, é isso? De experiência? 4 anos, 1.460 dias, se eu não me engano. De cabeça o número estava salvando de empresa. Que legal. E se você puder falar, quantos clientes já passaram nesses 4 anos aí na mão da RP? Você tem esse número? Posso. Já passaram 250 clientes dentro da nossa estrutura aqui, né? A gente Caramba, que legal. é um volume gigante. A gente tem uma característica, né? Como a gente tem a característica do nosso cliente é muito similar à tua mesmo, como você acabou de citar o seu case, né? As pessoas quebram a cara no momento de implementar, precisa da atração naquele momento, contratam a gente trabalha por um processo, uma época, um período aí entre 6 meses aqui, um ano e meio, né? E normalmente o cliente que começa a ver resultado é o cliente de um ano e 2 meses, tá? E aí depois essa pessoa parte para um outro canal de aquisição ou ela acaba incorporando também o processo ali dentro, tá? Mas a gente tem clientes aqui de longa data conosco também, tá? Mas em um número, nosso big number é 250 clientes atendidos. Que legal, cara. Já dá uma baita de uma experiência, né? São vários mercados, várias regiões, vários perfis. Muito legal. Maravilha. Gente, olha só, não é fácil uma operação dessa com 70 pessoas fazendo prospecção, né? Eu com 2, 3 BDRs, SDRs aqui, já fico malucão, nosso gerente de vendas aqui. Eu imagino vocês, né, para fazer e ainda entregar, prestar conta, né? Não tem nem como dar aquele somebody love que às vezes internamente a gente dá, né? Cara, não, vamos colocar mais um mês e tal. Não, o cliente quer resultado, ele cobra isso, vocês têm que ser produtivos, né? Então, vocês realmente precisam fazer um trabalho muito profissional. E eu queria entender como é que o Bitrix 24 tem ajudado vocês, né, ao longo desses 4 anos. Conta um pouquinho, né, Rafa? Parece que foi você que foi o primeiro implementador de Foi. Bitrix 24 aí, né? Como é que você chegou na ferramenta? Foi a primeira ferramenta da RP? Já veio de outra? Conta só um pouquinho esse cenário para contextualizar a galera. Legal, o Felipe, acho que é importante antes do Bitrix, né? A gente se conheceu, eu e você, nós nos conhecemos quando eu era gerente comercial da Central Server, né? E naquela época eu ainda era só um aluno case da Receita Previsível no Brasil. E naquela época, né, quando eu era colaborador da Central Server, qual que era o meu stack de vendas, né? Meu stack de vendas era o básico no Brasil, né? Spotter ali da Exact Sales e Pipe Drive, né? E nós viramos case, né? Dessa tecnologia também. Quando eu fui empreender, né? Eu comecei a pesquisar tecnologias que pudessem, né? Me ajudar no início da nossa operação. E aí, né, eu lembro quando eu te conheci, naquele evento em 2018 em Floripa, do Aaron Ross, você com a camisa do Bitrix 24. Eu lembro que até para falar o nome Bitrix 24 eu falava: "Que isso, cara? Parece um filme de ficção científica, um nome complexo de entender". E aí, meu irmão, eu tinha um amigo que era do mercado financeiro que tinha implementado o Bitrix dentro da operação dele. E aí eu estava cotando algumas soluções, a gente estava meio que fazendo prospecção usando planilha de Excel ainda. E aí eu estava cotando algumas soluções e ele falou: "Cara, você tem que conhecer o Bitrix porque é a melhor ferramenta com o melhor, né, uma ferramenta muito estruturada com o melhor custo-benefício".
E aí eu lembrei daquela camiseta sua, tal, falei, rapaz, mas esse troço tá me perseguindo. E aí eu comecei a ver os teus vídeos, né? Você é um produtor voraz aí de conteúdo no YouTube, e aí eu super recomendo mesmo. Para quem tá começando no Bittrex, tem muita coisa gratuita produzida pelo próprio Felipe. E cara, e aí eu fiz a minha primeira demo, né? O Bittrex na época tinha uma versão gratuita, acho que até 20 usuários, e aí liberava os dois funis, o funil de lead e o funil de negócios. E aí eu trouxe o conceito da própria receita previsível para dentro do Bittrex e comecei a configurar muito inspirado nos vídeos que eu vi de você, né? Os vídeos ali do seu case, o seu case no YouTube. Achei incrível o fato de ter um VoIP embarcado dentro da solução na época e tal. Só que lógico, né, meu amigo? E aí eu costumo dizer para o Vitor Batista, sem modéstia, não é porque ele faz parte do nosso time, o Vitor ele é um game changer. Eu aprendi essa palavra nas aulas de bateria. O que é um game changer? Aquela pessoa que muda o jogo, literalmente, né? Um Cristiano Ronaldo é um game changer, né? O Aquiles Priester, baterista do Angra, é um game changer. O Rogério Ceni, o maior atleta de todos os tempos, é um game changer, né? E o Batista foi um game changer dentro da RP Trader, hoje é nosso diretor de operações, e ele evoluiu muito aquilo que a gente começou há 4 anos atrás como Bittrex, tá? E ele é o cara que tem propriedade para falar muito sobre a solução, sabe? Como é robusto, né, o Bittrex, a nossa estrutura aqui. Eu ouso dizer, como vendedor que sou, que dificilmente no Brasil existe alguém que tem uma operação tão robusta dentro do Bittrex quanto nós. Tá? São 70 colaboradores hoje, mais de 250 empresas com ambiente extremamente heterogêneo, e a ferramenta nos deu isso, ela nos deu essa robustez que a gente precisava. E você vê que a ferramenta é boa quando veio a pandemia, meu amigo. Quando a pandemia mostrou para a gente a estabilidade da solução. Batista, eu acho que você é o cara que pode falar bastante sobre a tecnologia e como ela tem ajudado seu dia a dia aí, tá bom? Sim, claro. Bom, a gente está falando aí de mais de 70 pessoas, então para gerenciar isso é muito processo, né? E eu acabei, antes da RP, eu não era um cara muito ligado, muito organizado, muito ligado a processos, e na RP eu mudei bastante isso. Desde lá de SDR, vi que só ter um bom papo, entender ali da solução qual eu estava prospectando, não dava certo, né? Eu ficava perdido ali dentro do funil, e aí acabei aprendendo muito mais sobre processos e até escrevi para o blog da RP uma matéria falando que os processos salvam vidas, né? E é isso que me salvou como gestor dentro da RP. Obviamente, hoje a gente tem uma estrutura muito bem organizada de gestão, né, desses SDRs, a gente tem uma estrutura de células aqui dentro, que a gente montou, mas mesmo com essa estrutura, se a gente não tivesse processos claros, né, o Rafa inclusive comentou que em poucas horas, aí, em poucos dias, a gente consegue colocar um SDR em condições de operar, de prospectar, e o Bittrex facilita muito isso, né? É muito interativo, assim. Ele pega, ele loga na ferramenta, tem a página onde ele acessa, tem a pipeline dele, e com o Kanban ali fica muito simples, muito, muito objetivo o que ele precisa fazer, né? Todas as fases ali que ele precisa cumprir, desde um cadastro, de um enriquecimento de dados, né, das empresas, passando pelo funil ali com diversas cadências, até um fechamento ali, um agendamento que a gente, né, manda para o nosso cliente, para o nosso aliado realizar essa reunião de vendas, né? E aí até quando a gente começou a utilizar o Bittrex, né, Rafa, a gente utilizava muito um funil padrão ali em cima de leads, né? Todos os Aham. nossos S10 ficavam em cima do mesmo funil padrão que a gente criou ali na parte de leads dentro do Bittrex. E aí, Aham. com o passar do tempo, a gente viu a necessidade, começou a encontrar clientes mais complexos que a gente precisava personalizar o funil, né? Clientes que utilizavam muito mais automação, parte de LinkedIn, e a Fluxo de gente, né, cadência personalizado, né? Cadência de e-mail fluxo de cadência, personalizado. principalmente, perfeito, principalmente clientes aí que prospectam empresas de grande porte, que não, amigo, não tem como você bater aqui no telefone de uma multinacional e falar, deixa eu falar com o teu gestor comercial, isso não existe, precisa É. de um fluxo de cadência muito mais completo. E aí foi muito fácil colocar isso em prática ali e personalizar. Aí a gente
migrou para uma outra parte de negócios dentro do Bittrex, que é semelhante a leads, né? A parte de leads, o funil ali de prospecção, só que a gente começou a dividir em pipelines diferentes, né? E cada pipeline tem a tua personalização. Então, o processo que o Bittrex proporcionou assim, facilitou muito essa nossa gestão, né? É muito fácil. Ah, E aí, eu acho que falando até um pouquinho de... Pode falar, Rafa. não, eu acho que um ponto importante, só complementando o que o Vitor citou, como o nosso volume de dados é muito grande, ele é insano, assim, desde ligações a abordagens, né, e cadência e tal, cara, ter uma boa gestão de dados, e quando a gente diz gestão de dados diminuir a possibilidade de duplicação de dados, diminuir a possibilidade, por exemplo, tá, Felipe? A gente tem uma estrutura de call center, mas nós não somos um call center porque a gente não vende. E com a própria LGPD e com essa nova lei que regulamenta o call center, né, as empresas que utilizam, por exemplo, o dispositivo do telefone não podem ter números telefônicos randômicos, né? Você tem que ter um número telefônico estático, porque se você aborda alguém numa prospecção e aquela pessoa não quer receber mais a ligação, ela tem que bloquear aquele número. Fazer isso em uma solução que não nos possibilitava esse tipo de cuidado, né, Batista, seria o caos Sim. para nós, assim. Então a gente conseguiu também se enquadrar nesses compliances atuais, né? A gente, por exemplo, hoje a gente opera para um órgão do governo aqui no estado do Paraná. Cara, a gente tem a convicção, por exemplo, que a gente só tem também esse contrato exatamente porque a parte ferramental que está por trás da nossa operação possui estes compliances também, né? Então, é só um complemento sobre o que o Vitor, mas Vitor, pode continuar, querido, que você estava falando. Eu ia comentar duas coisas, né? Também tem a questão de controle de SDR, que é bastante fácil. A gente não precisa, por exemplo, ter um relacionamento com a empresa de VoIP, que presta serviço de VoIP para a gente, para fornecer dados. Não, cara, é tudo ali dentro do Bittrex. A gente não precisa sair da plataforma para entender as métricas ali dos SDRs, né? E também tem uma parte ali do mercado de outros aplicativos que integra com o Bittrex, vários deles gratuitos, inclusive, que a gente está explorando ainda, né, Rafa? Tem muita ferramenta ali dentro que a gente está buscando adicionar o nosso operacional, que facilita o dia a dia, então tem muita coisa aí ainda a ser explorada ali dentro que a gente ainda nem sabe, né? Mesmo tendo É, uma operação bem robusta. é verdade, é verdade. É, Legal, legal, gente. Então, assim, só para a gente fazer um resumo um pouco mais do que vocês falaram até agora, para a nossa audiência também conseguir captar, né? Vocês estão falando de 70 SDRs. Hoje vocês têm é, vários funis, onde cada funil tem uma personalização ali de fluxos de cadência, com etapas diferentes, com tempos diferentes, com abordagens diferentes, né? E vocês fazem desde cadastro, enriquecimento, essas cadências nos funis, fazem as ligações, então tem todo um script de abordagem, vocês gravam a ligação, né? Porque sim, Sim, sim. sim. tem escuta de ligação para fazer coaching de SDR, vocês conseguem fazer isso, né? Para ir sempre passando feedbacks e melhorando essa galera. Tem os rituais aí, né, Rafa, de De- gestão também, né? sim, Como é que sim. vocês fazem isso com 70? Não é o Batista que faz tudo isso, não, né? Ele não é o povo aí, não, né? Como é que vocês dividem, cara? Isso é mais estratégico? Não pode falar ou pode falar? Ué, o Batista, ele é o criador, Batista, diz aí. Não, então, hoje a gente tem uma estrutura com alguns gestores abaixo de mim aí, né, junto na minha equipe, alguns coordenadores. Como eu comentei, a gente hoje tem uma estrutura de células, né, então o coordenador ali ele tem um X número de SDRs de operação que ele cuida, né, um número que a gente encontrou que seja ideal para ele conseguir dar atenção a todo mundo. Então, e como a gente presta muito contas ao cliente, a gente, cara, está conectado em grupo do WhatsApp, e-mails, a gente passa feedbacks constantes a esse cliente, a gente precisa, né, passar áudio, passar como está o processo, inclusive dar acesso a esse cliente dentro do Bittrex mesmo, para ele entender e enxergar como que está o processo
de prospecção dele. Então isso fica bastante fácil assim com essa estrutura de células que a gente tem, né? Dá para fazer tudo isso. Eu particularmente gosto muito de um ponto de algo que o Bittrex oferece, né? Hoje a RP, a gente inaugurou a nossa estrutura física nova aqui, né, com 62 baias, tá? Hoje, para você ter noção, a nossa estrutura física atual não comportaria o tamanho da empresa, tá? E isso em 2 anos, tá? 2 anos aí que estamos nesse espaço físico novo. Eu acho que para mim uma das grandes virtudes do Bittrex é, né, essa parte de comunicação, né, a parte de bate-papo, de interação. Tá? Hoje a gente é uma empresa, assim, eu não digo 100% na nuvem, mas a gente é uma empresa híbrida. Hoje a gente consegue ter essa escala nacional, tá? Essa escala nacional, exatamente porque a solução nos permite fazer isso. A solução nos permite fazer isso. E você citou, por exemplo, a palavra ritual, né? Todos os nossos rituais, por exemplo, sem essa integração na área de comunicação seria impossível. Você imagina gerenciar 70 colaboradores, a gente tem uma previsão de chegar em 217, 212 colaboradores até dezembro desse ano. Imagine fazer a gestão disso dentro de um WhatsApp, por exemplo. Seria o caos aqui dentro. Então ter, né, e aí o Vitor pode falar isso muito bem, ele como gestor, né, como, né, o gestor, o nosso diretor de operações, ter isso integrado numa única console, numa única solução, facilita muito o trabalho, muito mesmo, né, Batista? Não, e a gente viveu isso na pele, né, Rafa? Porque lá no comecinho da RP, a nossa intranet era um grupo de Whats, né, Rafa? Bem lá no É, comecinho. E aí a é, gente chegou num ponto que não, né, para quem entrava depois não tinha histórico, é, não tinha um compliance, não tinha uma centralização e uma formalização de informação. E a gente, é, pô, não tem como ficar aqui. E aí, explorando o Bittrex, né, você vê que a gente vai construindo esse conhecimento aos poucos, porque o Bittrex tem muito recurso, né? E aí chegou num ponto que, cara, não tem como, né? Vamos ver aqui que o Bittrex oferece para a gente no sentido de intranet, como canal de comunicação, e a gente passou a utilizar, né? Os bate-papos, os grupos que o próprio Bittrex ali oferece, cara, tem histórico. Se eu colocar um SDR hoje aqui para operar, ele tem todo o histórico de informações mais importantes, de processos, ele sabe quais as horas que ele precisa entrar numa reunião de Scrum que a gente tem, né, reuniões de alinhamento, isso tudo histórico do Bittrex, isso facilitou muito, né? Essa gestão do conhecimento e a Sim, comunicação, né? Que é tão importante para que vocês tenham essa operação escalável, alinhada, produtiva. Vocês usam o feed também? Vocês costumam fazer posts ali de sim. anúncios, enfim? Sim, principalmente quando o colaborador entra, tem, né, esses rituais que antes eram presenciais, essa recepção dele na empresa acontece muito ali pelo feed, né? Quando a gente entra, faz o acesso para ele, acabam postando algumas coisas, a gente, né, coloca o processo de bem-vindo ali para esse SDR, para esse colaborador que acabou de entrar, né? Então ele já começa a sentir qual que é a cultura da empresa, né? Inclusive é importante falar, né, Rafa, dessa questão de cultura, porque a questão do home office, a gente estar em casa é muito complicado, né? A gente repassar aquilo tudo que a gente criou por anos trabalhando junto no escritório. Antes desse escritório aí que o Rafa tava, era uma salinha pequena, apertada ali, mas a gente vivia toda a empresa Conheci, acho que eu intensamente. conheci, eu acho que eu Você conheceu, conheci, né, eu acho que eu Felipe? conheci. conheceu, aham. A gente vivia a empresa intensamente, a cultura era quase que natural, né, Rafa? Assim, a gente pegava muito, Sim, muito de você, assim, tudo que a gente vivia no escritório. E aí é, um dos nossos medos é que isso acabasse ali com o home office, né? Que a gente ah, perdesse essa cultura de entrega de resultados, de uma empresa transparente, uma empresa que você poderia contar com o teu parceiro ali do lado, o SDR, mas também poderia falar com o CEO tá ali, cara, o telefone dele tá ali, é, a intranet, o bate-papo do Rafa tá ali, é só você clicar e falar com o cara. Então a é. gente não queria perder isso, não queria perder nossos rituais, e o CRM, o Bittrex, ajudou muito, assim, se não fosse, seria um processo muito mais complexo, né, de perpetuação dessa cultura mesmo da RP.
É, eu acho que um outro ponto também, assim, que eu gosto de enfatizar olhando para a ferramenta, cara, a gente sabe que ela é um SaaS, ela está na nuvem, né? E, e assim, Felipe, eu te digo assim com toda a convicção, assim, eu estudei tecnologia, né? Eu sou de tecnologia, a minha primeira formação é TI, e cara, a importância de você ter uma solução que funciona 24/7. A importância de você ter uma solução estável. Cara, o Vitor tá aqui. Assim, eu acho que o ano tem 365 dias, né? Desses 365 dias, você coloca aí que a gente trabalha 190, porque a gente opera de segunda a sexta. Cara, eu acho que a gente tem manutenção na plataforma, sei lá, 2 vezes por ano e ficou fora, sei lá, Vitor, 30 minutos no máximo, e olhe lá, né? Porque o nosso negócio é muito resultado, precisa ter a solução. Cara, se a solução morrer, a gente morre junto, né? Então, assim, essa estabilidade da plataforma, cara, para mim, a gente sabe, e aí a gente estava conversando aqui em bastidores, né? Quem não conhece a solução, cara, tem um susto. O nome em si já assusta. Bitrix 24. Parece que você está, né? Parece que é algo apocalíptico, né? Parece que é um novo capítulo da Bíblia, né? É algo apocalíptico. Cara, o nome em si, ele assusta um pouquinho. E quando você entra dentro da plataforma, te assusta ainda mais, porque tem tanta coisa ali dentro. Mas eu acho que a palavra que, na minha visão como empreendedor, que resume a plataforma é estabilidade. Ela é muito estável, né, Batista? Eu acho que até recentemente teve uma atualizaçãozinha, né? O Felipe da plataforma e não ficou um minuto fora do ar. Não ficou nada fora do ar, né? Só a gente deu um F5 e tava com a carinha nova, assim, no Bitrix, né? Alguns recursos ficou mais limpo a tela. E desde 2019, né, Rafa, que eu trabalho aí na RP, a gente trabalha com o Bitrix. Eu não me lembro, assim, até tentei buscar alguma vez que ficou fora do ar do Bitrix. A gente já teve questões de VoIP, né? O VoIP, às vezes, a gente Isso. até depois Que trocou, mas tínhamos não. problema, Isso, tínhamos problemas, mas conseguimos resolver e não era nada relacionado à plataforma, e sim um fornecedor de VoIP que a gente tinha. Hoje vocês usam a Jive ali da GoTo, né? Com a Longpen, né? É a Isso, mesma que a perfeito. gente usa aqui, nosso parceiro aqui também. E, somos gratos gente, a assim, você ó, por ter recomendado pra gente. o Rafa falou aí, Rafa é uma figura, né? Falando de o Bitrix, o Apocalíptico, cara. E assim, ó, você vê que no nome tá 24, né? Porque é 24/7, o reloginho, né? É 24/7. Então, garantir isso. Acho que muitas soluções brasileiras passaram por vários perrengues de estar fora, talvez de ter uma arquitetura um pouco menos elaborada, né, cara? E o pessoal, como já tem a plataforma global, são mais de 10 milhões de usuários, os caras realmente capricharam e a gente tem muito pouco impacto, né? Então você pode realmente ter uma operação grande dessa com muito volume e ter estabilidade, né? Você não Não tem sabia que o impacto. não sabia que o 24 era por 24/7. Rapaz, eu achava que era 24 serviços, algo do gênero. Olha que viagem. Não, Esse é o 24 foi meme, o meme do 24/7. dia Tem até o 24. reloginho, tem até o reloginho. E, gente, mais uma coisa aí que eu queria refletir com vocês, ver se, né, o Rafa, como o cara criador da RP, você sabe que escalar o time sem escalar os custos é uma outra premissa que você tem que ter aí também, né, cara? Então, imagina você trabalhar com uma plataforma que ficasse cada vez mais caro quanto você ia aumentando o time, né? Afinal, para você crescer, você precisa aumentar o time. Uma plataforma gringa cobrando em dólar por usuário, sua operação também ia ter um custo bem elevado, né, Rafa? Ah, sim, cara, eu acho que hoje as duas áreas mais, né, e aí a minha missão como CEO, né? Eu costumo dizer pro Batista que a visão de um CEO é fazer com que haja harmonia entre os poderes, assim, né? E se tem uma coisa que eu tento conectar é a nossa área de operações, o Vitor, nesse caso, não é como diretor de operações, com a nossa CFO, assim, essa gestão na ponta do lápis. Cara, a gestão na ponta do lápis é o segredo de qualquer negócio de terceirização, né? Porque, cara, um dia a mais de um colaborador em uma operação que não existe mais aumenta o custo.
uma licença de um software sem ter uma previsibilidade aumenta o custo. E o Bittrex, ele nos ajuda muito nessa previsão de custo, né? Porque ela chega num teto, né? E a gente já chegou nesse teto hoje, né? A gente já está na última versão do próprio Bittrex, né? Acho que a gente já está na Professional, né, Batista? Acho que é a Professional já, que é acima de 50 colaboradores. Então a gente sabe que o nosso range, né, ele não vai passar muito daquilo. Né? Lógico, a gente tem a contratação com o valor da variável que é o dólar, mas a gente consegue prever financeiramente essa escalabilidade. E isso, Felipe, dá muita liberdade, por exemplo, para o nosso diretor de operações, que ele sabe que pode plugar, sei lá, 1.000 colaboradores na plataforma, que o custo dele de SaaS não vai aumentar. Né? E aí então ele se preocupa em outras verticais, por exemplo, a gente quer testar agora, ele até ontem estava olhando algumas tecnologias no marketplace e falou, cara, eu vou precisar de tantos dólares para testar tal coisa, vou já alinhar com o nosso financeiro. Olha que legal isso, essa liberdade, tipo, cara, vou alinhar com o financeiro para fazer um teste de 30 dias nisso aqui e dizer, financeiro, mata isso lá. Então isso dá agilidade, né? Principalmente quando a gente olha para uma empresa hoje que está na nuvem, né? E assim, eu acho que um ponto só para mais marqueteiro, eu estudei gestão de projetos, né? E as 12 áreas de conhecimento do PMBOK, né, ele traz que a área mais complexa é a área de comunicação, a comunicação entre setores, né? Então você ter uma previsão de investimento, saber quanto você tem que pagar e te dar liberdade de buscar novas soluções, acho que isso, cara, isso é fantástico no próprio Bittrex, né? Acho que o Batista pode falar também um pouquinho mais. Operacionalmente falando também ajuda muito essa questão de não ser um custo variável, né? A plataforma ter o custo dela, porque a gente consegue deixar o nosso processo mais transparente. Cliente quer login, quer ver o funil dele, como funciona? Dá o login. Para a gente, R$ 0 a mais ele ter o login, a gente controla a permissão dele para ir para a pipeline dele, pronto, fechou, não cria dor de Olha que cabeça. legal. Entendeu? Então, essa é uma parte muito importante. Quer testar funil novo? Vou abordar um novo nicho. Cara, faz um novo pipe lá, não custa nada mais. A facilidade de se criar login novos, né? Tem algumas plataformas que eu preciso falar com um gestor de conta para ele me dar acesso a um login, e aqui as coisas são muito rápidas. Aqui eu contratei o cara hoje, amanhã, hoje talvez de tarde eu já preciso que ele tenha acesso à plataforma. Eu mesmo posso fazer isso, eu não preciso ficar pedindo para um gerente de conta aprovar, financeiro. Não, vou lá, convido o usuário, tá dentro, bora trabalhar, entendeu? Então, operacionalmente também traz muito agilidade essa questão. Muito bem. Gente, assim, ó, eu já tive a oportunidade de ver o Bittrex de vocês funcionando, né? Como já fui cliente, já vi o funil, né? Mas já vi aí, e assim, é uma coisa muito legal, né? É, Batista, quer mostrar um pouquinho aí? Não sei o que você preparou. Podemos compartilhar um Vamos pouquinho da lá. tela? Claro, Podemos. preservando sempre os dados, né, dos clientes e tudo mais. Vamos lá, então aqui, pessoal, estou mostrando uma tela que a gente utiliza em um dos nossos clientes aqui na RP Trader, que é a Cetropark. Então, como eu até comentei antes, na nossa conversa aqui, antes a gente usava muito mais essa parte de leads, onde os funis são padrões, né? A gente replicava para todas as ideias o mesmo perfil de funil e eles seguiam ali. E aí, com o tempo, a gente viu a necessidade de algumas operações ter um funil mais específico, mais personalizado, então a gente migrou para essa parte de negócios e hoje a gente trabalha com Kanban aqui dentro dessa parte de negócios. Como que a gente divide a nossa operação, né? Explicando um pouquinho aqui para vocês. Então, todo cliente que entra dentro da RP, a gente tem que entender, né, o perfil de cliente que ele quer atingir, as regiões, né, o que a gente chama aí de ICP, né, entender a persona dele. Então, depois que a gente tem esse onboarding, que é padrão em todas as operações da RP, onde a gente entende sobre o negócio do nosso cliente, a gente parte para uma primeira etapa da prospecção, que é de fato fazer essa lista de clientes, né, de prospects, né, de empresas aí para a gente correr atrás de levantar as oportunidades. E aí depois que a gente levanta essa lista, a gente encaixa ela aqui nessa etapa de cadastrado, então todas as nossas operações têm essa primeira parte de cadastro, onde a gente mantém aqui alguns leads que são virgens, né, que a gente ainda não trabalhou no processo. E aí a segunda etapa, né, vou dizer que a primeira etapa operacional aqui é onde a gente faz o enriquecimento das empresas, onde a gente
busca ali o contato, quem que é o responsável correto, um e-mail, um ramal, onde a gente enriquece o dado dessa empresa que antes estava virgem, né? E aí depois que a gente levanta esse processo de enriquecimento de dados, aí a gente corre o funil com as cadências, nesse caso aqui a gente colocou aqui essas cadências de telefonema para a gente buscar esses decisores, né? Telefone hoje é o que hoje não, né? Sempre foi o canal mais assertivo na área de prospecção outbound, mas aqui dentro também a gente consegue criar regras de automação para disparos de e-mail, para acontecer alguns processos automáticos. Por exemplo, tem algumas outras operações que a gente trabalha muito com e-mail, então a gente encaixa, né? A gente manda esse cardzinho aqui, que é uma empresa por uma etapa de e-mail, e ela vai ali disparando os e-mails de forma automática, e depois ela sai para um funil correto que a gente quer. Então, tudo isso é possível aqui dentro, né? E aqui, para o fim da nossa cadência, a gente tem as oportunidades que a gente levanta para esses clientes, e que a gente envia para eles também essas oportunidades de vendas, né? Essas reuniões de vendas. Aqui dentro também tem um processo que facilita muito, que são alguns filtros que a gente tem, né, que a gente pode fazer e a gente utiliza bastante por data de criação, por região que essa empresa trabalha, né, ou quem que foi o responsável por essa operação anteriormente. Então tem alguns filtros aqui, tem muito filtro interessante aqui que você pode utilizar, que ajuda muito a gente nesse processo de criação e de movimentação de empresas dentro do nosso funil. Então, eu acho que era mais isso que eu queria mostrar para vocês a princípio do nosso processo aí de prospecção. Rafa, Isso é que eu mostre um eu pouco mais? O que que você acho acha? que só reforçar o pessoal que está assistindo aqui, esse cliente especificamente é um cliente que liberou, a gente mostrar um pouquinho o fluxo de cadência dele, né? Essa é uma das cadências mais simples que a gente tem aqui na nossa Sim, operação, como o Batista já citou, a gente tem um nível de personalização profundo para cada cliente, a gente faz uma análise, né? A gente às vezes, a gente já teve operações aqui, Felipe, assim, com estratégias de prospecção, por exemplo, uma empresa que organizava as principais corridas de rua de Curitiba. Cara, o primeiro item do fluxo de cadência dos caras era enviar um kit de corrida para o gerente de marketing via motoboy, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que a criatividade é um dos fatores que envolve, né, a prospecção outbound. Então, e ter isso documentado nos ajuda bastante. Nos ajuda bastante. Eu acho que um ponto que eu posso frisar também agora, no outro lado, não só como um provedor de serviço, a gente também usa o Bitrix para a nossa própria operação de vendas. Né? Hoje a gente tem aí quatro colaboradores na nossa área de vendas, a gente está com uma expansão aí de chegar em próximo, até dezembro, até 10 vendedores. E, cara, ter isso, por exemplo, integrado nas nossas landing pages, WhatsApp, né? Ter isso integrado, por exemplo, cara, a gente tem uma etapa que eu não abro mão de fazer pesquisa de satisfação do primeiro atendimento dos nossos vendedores. Ter isso automatizado dentro do Bitrix, isso é muito legal, porque esse é o tipo de dado que a gente consegue entregar nas mãos do nosso gestor, né, o Henrique, que é o nosso head de vendas aqui dentro. Então a gente não só utiliza a solução para prover serviço, mas a gente utiliza a solução também para nós mesmos, né? Para nossa área. Para você ter noção, hoje, né? Eu frisei aí, por exemplo, os problemas de comunicação que toda empresa sofre. A gente trabalha muito para minimizar isso. Né? O Vitor sabe disso, que um dos meus lemas é a repetição da mensagem. Repetir, 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 repetir. Por exemplo, hoje, o nosso financeiro, toda a parte de gestão, de solicitação de tarefas para a nossa área financeira é feita dentro do Bitrix. Então, por exemplo, o Batista solicita algo, ele consegue acompanhar dentro do Kanban as atividades que o financeiro deve para ele. Né? Então, isso é muito legal. Isso gera a palavra é transparência, transparência. Por quê? Porque toda empresa é pessoas, né, Vitor? Toda empresa tem pessoas. E, perfeito. cara, e quando você não tem transparência, você gera atrito, atrito. E a gente, né, Show. trabalha Aqui a muito para gente, diminuir isso. até nesse trabalho de comunicação, né, Rafa, que você estava comentando, e que a gente falou que hoje é muito mais interessante, muito mais fácil ter o histórico da intranet, do bate-papo aqui dentro do Bitrix e que todo mundo tem acesso a todos os gestores, é isso aqui do lado, galera. Então, cada carinha aqui, cada pessoa aqui dentro é um chat que a gente tem o bate-papo geral, então nada fica perdido, né?
Uma outra coisa aqui bem interessante de compliance, que até o Felipe me perguntou sobre histórico de ligações, se a gente grava, como que a gente faz. Isso daqui, pessoal, é um card, tá? Com informações. É uma empresa que a gente está prospectando aqui para esse cliente, e aqui vocês podem ver que tem todo o histórico desde quando a gente criou essa empresa aqui dentro. Se eu quiser ouvir essa ligação, é só dar play. Se eu quiser baixar, é super simples, é só vir aqui e baixar. Então a gente consegue ter todo esse histórico dentro do próprio card. É muito simples aqui a gente operar, né? E é muito simples também o cliente, já que a gente é uma empresa de terceirização, ter acesso a esse tipo de informação também, né? E aí falando também da parte de análise dos SDRs, que é algo muito importante para quem gerencia, né, para gestão, aqui a gente tem toda uma parte de análise desse funil, da conversão desse SDR, então a gente tem a conversão por funil, por pipeline aqui, já que a gente trabalha com muitas pipes diferentes. Tem aqui as informações de chamada também, onde você consegue entender todas as ligações, ver tudo compilado, o quanto o teu SDR está ligando, o quão produtivo ele está sendo também. Então, é um trabalho assim que a gente não precisa sair do Bittrex em momento nenhum para realizar o nosso trabalho. Isso é muito importante. Muito bom, gente, muito legal. Acho que deu para o pessoal que está assistindo aqui, né, ouvindo a gente, ter uma noção aí de como que o Bitrix tem ajudado a RP Trader. E eu queria perguntar para vocês, né, para o Rafa, para o Batista, o que que vocês podem deixar de aprendizados nessa evolução, né? Talvez o Rafa, desde o começo, aí são 4 anos de RP Trader, né? Já teve várias caras aí, o Batista trouxe uma nova cara, um novo formato, né? O que vocês podem deixar de recado final para a nossa audiência, que também provavelmente ou está pensando em adotar o Bittrex 24, né? E com todos os seus desafios peculiares dessa pessoa, dessa empresa, mas também alguém que já está nessa jornada, né? Em rumo aí a uma maior maturidade, né? E mais resultados com o Bittrex 24. O que vocês podem deixar aí de recado para essa galera? Eu vou fazer a minha parte, acho que o Batista, que é a estrela aqui, pode falar depois também o recado dele, tá? O recado que eu dou é algo que eu escutei, tá, do meu professor Leonel em 2008, meu professor de banco de dados, eu nunca esqueço disso, quando né, meu primeiro ano da faculdade lá de TI, né, olha a frase que o professor Leonel falava. O professor Leonel falava o seguinte, ó, nunca se informatize, né, antiga palavra, mas nunca se informatize uma empresa onde os processos são desorganizados, porque senão, né, o sistema, a informatização também será desorganizada. Então, o grande recado que eu deixo para as pessoas aqui é para ter receita previsível são 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Na minha opinião, o processo é mais importante, porque o processo é o que sustenta as pessoas e o processo é o que faz, né, é o que faz uma boa tecnologia ser extraordinária. Então a dica que eu dou para quem está escutando essa entrevista, ou esse podcast, ou esse vídeo, né, ou esse áudio aqui priorize o processo e olhe para a tecnologia como uma forma de escalar o seu processo, de trazer dados quantitativos e qualitativos do seu processo, tá bom? E Batista, eu quero escutar você também, fiquei curioso, quais são as dicas finais que você tem? Minha dica vai muito de encontro à sua, né, Rafa, de questão de processos. Então, para quem está querendo construir, né, para quem está querendo melhorar o teu processo de prospecção outbound, tem que focar muito em processo e deixar a coisa mais simples possível para você depender o menos possível de pessoas. Até porque esse mercado, né, Rafa, de SDR, a gente sofre isso, é um mercado extremamente competitivo, né? As empresas buscam muito esse perfil de profissional, né? O profissional que prospecta aí, na verdade o BDR, né, Rafa, que faz essa prospecção outbound, né? Então, se você tem um processo que depende muito de uma pessoa, quando esse cara sair e ninguém é para sempre nas empresas, você vai ficar totalmente na mão, você vai depender daquela pessoa, você não vai ter um histórico ali de processos bem estruturado. Pô, saiu o cara, eu não sei como que ele fazia tal coisa, como que ele movimentava, como que ele me entregava resultado. Então, como que você faz para depender menos de pessoa? E a gente aprendeu isso sentindo na pele mesmo, na marra. Tendo um processo muito bem azeitado e um processo fácil de entender, pessoal. Antes de você criar coisas mirabolantes, começa simples, faz um funil simples, ó, dá para colocar isso, dá para automatizar aquilo,
tudo isso, essas questões de automação, né, de mover card sozinho, de disparar e-mail automaticamente, tudo isso o Bittrex promove, né, tudo isso o Bittrex dá. Mas o que eu digo é que comece simples para um SDR conseguir entender o processo e a partir disso você ir personalizando o teu funil e os seus processos e deixar ele o mais robusto possível para a tua operação. Beleza? Então, é isso, processos salvam vidas. Muito bem, gente. Foca no processo como uma base aí. E o comece simples, gostei muito, Batista, dessa sua dica, né? Não pensar no complicado ali, e aí o negócio nunca anda, né? A gente nunca vê o resultado, nunca vê a evolução, né? Então, trazer essa agilidade, esse mindset ágil. Gente, queria agradecer demais, foi um papo super rico, aprendi pra caramba com vocês. Eu também espero que a nossa audiência, né, tenha aproveitado bastante, conhecido um pouquinho sobre o que a RP Trader faz, um pouquinho de vocês. E, gente, se vocês tiverem curiosidade aí, de saber mais sobre a RP Trader, a gente vai deixar os links aqui embaixo, né, para vocês conhecerem mais. E como é que o Bittrex, né, tá atuando lá, a gente também vai produzir outros conteúdos, né, talvez em texto, né, para a gente trazer essa história de sucesso do Bittrex 24 e RP Trader para vocês, tá bom? É isso, obrigado, Rafa, mais uma vez, valeu, Batista, despede aí da galera. Valeu, galera, obrigado, satisfação, Felipe, parabéns pelo seu trabalho aqui. Obrigado, Felipe, valeu a Valeu, oportunidade, até gente. mais. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.